Olá, essa história é difícil de contar, mas toda vez que penso nela, sinto que preciso compartilhar. Talvez alguém já tenha passado por algo parecido. Isso aconteceu há 3 anos. Minha avó morava sozinha em outra cidade e todos os dias, às 9 da noite, eu ligava para ela. Era um ritual nosso, algo simples, mas que nos mantinha próximos. Ela sempre atendia no 2º ou 3º toque. Sempre. Numa sexta-feira, como sempre, peguei o telefone e liguei. Chamou 3 vezes antes de cair na caixa postal. Estranhei, mas imaginei que ela poderia estar dormindo. Talvez estivesse cansada ou o telefone estivesse sem bateria. Tentei de novo meia hora depois. Dessa vez, a ligação completou. Alô? A voz do outro lado não era da minha avó. Era algo baixo, distorcido, como se estivesse arranhando a linha. Um ruído estático preenchia o fundo, e por um instante achei que fosse algum problema na conexão. Vó, tá tudo bem? Nada. O silêncio se prolongou por alguns segundos até que ouvi um sussurro baixo e cortado. Como um rádio fora de sintonia, uma mistura de sons quase humanos, mas que não formavam palavras. Desliguei na hora. Meu coração estava acelerado, mas tentei me convencer de que era algum problema técnico. Talvez alguém tenha atendido sem querer, ou a linha estava ruim. No dia seguinte, tentei ligar de novo. Dessa vez, meu tio atendeu. Minha avó tinha falecido naquela madrugada. O horário da morte? Poucos minutos depois da ligação que eu recebi, fiquei em choque. Expliquei para meu tio sobre a ligação, mas ele disse que era impossível. O telefone da casa dela estava na mesa de cabeceira e ninguém mais morava com ela. Nos dias seguintes, tentei racionalizar. Talvez a operadora tivesse feito alguma reconexão estranha. Talvez um ruído qualquer tenha se misturado à chamada. Mas então, um detalhe me fez arrepiar. O telefone da minha avó ainda estava na memória do meu celular como uma chamada recebida. Desde então, nunca mais consegui apagar aquele momento da minha cabeça. Será que era um erro da linha? Ou será que, de alguma forma, ela tentou atender pela última vez? Meu nome é Daniel, e o que aconteceu comigo há 5 anos ainda me assombra. Na época, eu trabalhava à noite como segurança em um galpão de logística. O turno começava às 10 da noite e terminava às 6 da manhã. Eu ficava sozinho na portaria, monitorando câmeras e registrando movimentações. O lugar era isolado, cercado por um enorme terreno vazio e um estacionamento sempre deserto de madrugada. Tudo seguiu normal naquela noite, até 3h17 da manhã, quando o telefone fixo da portaria tocou. O número era longo, completamente fora do padrão, como uma sequência aleatória de dígitos. Eu hesitei por um segundo, mas atendi. Segurança, boa noite. Silêncio. Ouvia apenas um som fraco ao fundo, como se alguém respirasse do outro lado da linha. Alô? Tem alguém na linha? Nada. Desliguei. Liguei para o supervisor, mas ele não atendeu. Voltei a monitorar as câmeras, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. Às 13h33, o telefone tocou de novo. O mesmo número. Dessa vez, quando atendi, o som de respiração ainda estava lá. Mas por trás dele, havia outra coisa. Um som úmido e irregular, como se alguém estivesse tentando falar com a boca cheia de água. Meu corpo ficou tenso. Quem é? Foi quando ouvi. Daniel. A voz disse meu nome. Baixa, sufocada, distorcida. Daniel, não vire. Um arrepio subiu pelas minhas costas. Minha mão tremia no telefone. Sem pensar, virei reflexivamente para trás. A sala estava vazia, mas a câmera do estacionamento, bem diante da portaria, mostrou algo que me fez perder o fôlego. Alguém estava parado do lado de fora. Era uma figura alta, magra, imóvel. A imagem das câmeras era em preto e branco, mas dava para ver que o rosto era pálido demais, sem contornos definidos.
Os braços pendiam de um jeito estranho ao lado do corpo, como se os ossos estivessem deslocados. O telefone ficou mudo. Olhei de volta para a tela da câmera. A figura tinha desaparecido. Levantei de um pulo e travei a porta. Liguei para o supervisor de novo, mas o telefone não tinha sinal. Aguardei até amanhecer sem conseguir tirar os olhos das câmeras. Quando os primeiros funcionários chegaram, saí da portaria para inspecionar o estacionamento. O chão de concreto estava molhado, como se alguém tivesse saído de dentro de um tanque de água e caminhado até a entrada. Pedi demissão naquela mesma semana. Nunca mais atendi uma ligação de número desconhecido, porque no fundo tenho certeza de que aquela chamada não veio de um lugar normal. Essa história aconteceu há alguns anos, quando eu ainda morava no meu primeiro apartamento. Era um prédio pequeno, de 4 andares, sem porteiro. O interfone tocava direto no apartamento de cada morador. Então, sempre que alguém chegava, era preciso atender para liberar a entrada. Era uma noite qualquer. Eu estava sozinho, mexendo no computador, quando o interfone tocou. Olhei o relógio. 2h42 da manhã. Meu coração acelerou na mesma hora. Ninguém me visitaria àquela hora. Levantei devagar e fui até o aparelho na parede da sala. A luz indicava que alguém estava na entrada principal do prédio. Atendi. Alô? Por um momento, silêncio absoluto. Apenas um ruído fraco, quase como vento batendo no microfone. Então, uma voz de mulher surgiu, fraca e distante. Você pode me deixar entrar? A voz era estranhamente sem emoção, como se as palavras fossem ditas sem intenção real de comunicação. Meu peito ficou pesado. Eu não conhecia aquela voz. O prédio tinha apenas 8 moradores e todos se conheciam. Quem é você? Perguntei, tentando manter a calma. A voz ignorou a pergunta. Está muito frio aqui fora. Posso entrar? Olhei pela janela. A entrada do prédio tinha uma câmera e eu podia ver a porta de vidro perfeitamente. Não havia ninguém lá. Um arrepio subiu pela minha nuca. Eu estava prestes a desligar quando a voz no interfone sussurrou algo quase inaudível. Estou vendo você. O sangue gelou. Meus olhos se arregalaram e virei o pescoço para a janela instintivamente. Do lado de fora, na calçada do outro lado da rua, uma silhueta escura estava parada debaixo do poste de luz. Era imóvel e parecia me encarar diretamente. O interfone estalou com um ruído branco e a ligação caiu. Fiquei paralisado por alguns segundos, sentindo meu corpo inteiro gelado. Quando finalmente criei coragem para olhar pela janela de novo, a silhueta havia desaparecido. Naquela noite, não consegui dormir. No dia seguinte, perguntei aos outros moradores se alguém tinha chamado alguém pelo interfone naquela madrugada. Ninguém sabia de nada. 2 meses depois, me mudei para outro bairro. Mas até hoje, toda vez que escuto um interfone tocar tarde da noite, meu coração dispara. Meu nome é Marcos e sou bombeiro há mais de 10 anos. Já atendi todo tipo de ocorrência: incêndios, acidentes graves, resgates impossíveis. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquela noite. Era uma madrugada tranquila no quartel. Nenhuma ocorrência havia sido registrada por horas. Estávamos descansando quando o telefone da central tocou. O operador atendeu e, alguns segundos depois, fez um sinal para mim. Era um chamado de emergência. A voz do outro lado era fraca, quase abafada. Uma mulher pedindo ajuda. Ela dizia que estava presa dentro de casa e não conseguia sair. Havia algo com ela, algo que não podia ver, mas que sentia claramente ali dentro. A voz dela tremia. Ela parecia assustada, desesperada. Pedimos o endereço. Silêncio. O operador repetiu a pergunta, mas a única resposta foi uma estática intensa, como se o telefone estivesse chiando. Então, no meio do ruído, ouvimos algo. Uma respiração, longa, irregular, próxima demais ao telefone.
A ligação caiu. Tentamos retornar a chamada, mas o número não existia. O sistema registrava a ligação como vinda de um telefone residencial, mas quando verificamos no banco de dados, o endereço associado àquele número era de uma casa abandonada há mais de 20 anos. Ainda assim fomos até lá. Era protocolo verificar qualquer chamada de emergência, por mais estranha que parecesse. Quando chegamos, encontramos a casa totalmente escura, coberta de poeira e visivelmente sem moradores há muito tempo. Nenhum sinal de movimentação, nenhum som. Entramos pela porta da frente, que estava destrancada. A casa era pequena, com móveis antigos cobertos por lençóis. O cheiro de madeira velha e umidade tomava o ar. Então, o rádio da viatura que tínhamos deixado ligado do lado de fora começou a chiar. Nosso operador chamou, perguntando se precisávamos de apoio. Antes que pudéssemos responder, a frequência ficou distorcida. E por um instante, ouvimos a mesma voz da mulher pedindo ajuda. Mas a voz agora estava errada. Não parecia mais um pedido de socorro. Era como se alguém estivesse imitando o chamado anterior, mas sem emoção, sem urgência. Nenhum de nós falou nada. Olhamos ao redor mais uma vez e saímos da casa rapidamente. De volta ao quartel, verificamos os registros da propriedade. A última moradora daquela casa morreu há 20 anos, após ligar para os bombeiros dizendo que estava presa e com medo. A equipe que atendeu a chamada naquela época nunca encontrou ninguém na casa. Desde aquela noite, sempre que o telefone toca na central de emergências de madrugada, sinto um arrepio percorrer minhas costas, porque no fundo, sei que, em algum lugar, aquela chamada ainda está sendo feita. Essa história aconteceu comigo há pouco mais de um ano. Até hoje, não consigo encontrar uma explicação lógica para o que vivi naquela noite. Eu estava viajando de carro sozinho para visitar minha família no interior. Era um percurso longo, quase 6 horas dirigindo por estradas vazias, cercadas por mato e pequenos vilarejos no caminho. Para evitar dirigir de madrugada, saí no começo da noite, planejando chegar antes das 2 da manhã. A viagem seguia tranquila, até que, por volta da 00:20, meu celular vibrou no painel do carro. Olhei rapidamente. Era uma chamada de voz. Mas havia algo estranho. Era o meu próprio número chamando. Olhei para o telefone por alguns segundos, sem entender. A tela mostrava claramente o meu número, como se eu estivesse ligando para mim mesmo. O sangue gelou. Peguei o celular e apertei o botão para desligar a chamada. Assim que toquei na tela, o carro morreu. Os faróis apagaram, o motor parou e tudo ao meu redor mergulhou em um silêncio absoluto. A estrada estava completamente escura. Não havia postes de luz, nem casas por perto. Apenas um campo aberto e vazio. O único som era o leve farfalhar do vento na vegetação ao redor. Meu coração disparou. Tentei ligar o carro de novo, mas a ignição não respondia. Foi quando percebi que o celular ainda estava tocando. O visor brilhava no painel e a ligação continuava. Meu próprio número ainda piscava na tela. O telefone não desligava. Com a mão tremendo, atendi. No mesmo instante, ouvi uma respiração profunda e lenta do outro lado. Era idêntica à minha. E então, uma voz sussurrou: "Não olhe pelo retrovisor." Minha garganta secou. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Meu reflexo estava ali, no espelho interno do carro. Eu podia vê-lo claramente, mas agora algo parecia errado. Meu reflexo não estava imóvel. Enquanto eu permanecia paralisado, olhando fixamente para frente, meu reflexo começou a sorrir. Um sorriso largo, anormal, que não combinava com meu rosto. Os olhos do reflexo ficaram negros e fundos, como se todo o brilho tivesse sido sugado para dentro dele. Soltei o celular no banco e fechei os olhos, lutando contra o pânico.
Meu corpo inteiro estava travado. Então, o motor do carro ligou sozinho. Os faróis acenderam e um forte vento sacudiu o mato ao redor. O celular desligou abruptamente. Agarrei o volante e acelerei sem olhar para trás. Quando finalmente cheguei ao destino, desci do carro tremendo. O telefone estava desligado e sem bateria. Mas, ao ligá-lo no carregador, vi algo que me fez sentir um frio no estômago. No registro de chamadas, havia uma ligação feita do meu número exatamente à 00:20. Desde aquela noite, sempre que viajo sozinho, cubro os retrovisores com um pano, porque no fundo tenho medo de ver algo que não deveria estar lá. Pessoal, vocês chegaram até aqui? Obrigado por ficarem comigo até o final. Algumas chamadas nunca deveriam ser atendidas, e essas histórias provam isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para mais histórias como essas. E me conta nos comentários. Você já passou por algo assim? Se cuidem e até o próximo vídeo. Boa noite!